colonização à descolonização. Do princípio ao fim, vamos cruzar histórias, recuperar imagens, recolher documentos, ouvir os sons, despertar a memória. Para quê? Para reconstruir uma história. A descolonização portuguesa. Os 500 dias do fim do Império. Quando foi da independência de Moçambique, eu vi os contentores e os caixotes do retornados no Porto de Maputo. E vi as condições em que os portugueses estavam a sair de Moçambique e impressionou-me bastante, diga-se de passagem. Na altura, fiquei até um bocado surpreendido porque ninguém estava a prestar muita atenção ao regresso dos portugueses. Ninguém, quando eu digo ninguém, digo a comunicação social. Quando num domingo eu venho passear aqui, dar um passeio para desanuviar, numa folga, vejo os mesmos caixotes e ainda por cima, quer dizer, os caixotes que eu tinha visto em Moçambique, digamos, poderiam ser os mesmos, junto do Monumento dos Descobrimentos. Há um momento perfeito, que é o momento que é os que partem e os que chegam, que no fundo somos nós. Em cada página, o reencontro de documentos dispersos pelos diferentes arquivos. Juntos, estes documentos ganham nova força histórica. A nossa história. Podemos andar para a frente e para trás, cruzar oceanos e atravessar continentes, parar o tempo em cada momento e atravessar 2 séculos. É um portal que tem uma estrutura muito interessante, bastante dinâmica, aliando mapas, cronologias, estruturando a informação de uma maneira clara e atraente para o público e também proporcionando toda uma série de ligações a outro tipo de materiais audiovisuais, muitos deles baseados no rico arquivo da Rádio e Televisão Portuguesa. Navegar pelos mapas da pátria do antes e do depois, de Angola a Moçambique, da Guiné-Bissau a Cabo Verde e São Tomé. Os portugueses chegaram e partiram. De São João Batista de Ajudá, da Índia de Timor e de Macau. Como, quando, porquê? A história responde. Os arquivos nacionais vão mostrar-nos esses momentos guardados para sempre. A Conferência de Berlim ditou a dinâmica do que seriam os próximos anos de Portugal como colonizador da cena internacional. Portugal pintou de cor-de-rosa os territórios entre Angola e Moçambique que ficavam sob a sua administração, mas a missão inglesa de ligar o Cairo à África do Sul falou mais alto e calou Portugal. Neste caso, o ultimato refere as tropas, os militares que estão em Angola e em Moçambique, comandados por Serpa Pinto, e exige de imediato a sua retirada. E isto tem a ver com a questão do mapa cor-de-rosa e das ambições também da Inglaterra e da Alemanha sobre as colónias portuguesas. A questão colonial levou Portugal a entrar na Primeira Guerra Mundial. O ataque alemão a Maziúa foi prova suficiente para perceber o interesse das grandes potências nos domínios nacionais e a defesa das colónias transformou-se em ponto de honra. E assim continuou. Nem após as vagas de descolonização que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, Portugal arrepiou caminho. Isolado na cena internacional e condenado pela ONU, Salazar manteve a defesa intransigente daquelas a que chamava províncias. Mas a contagem para o fim começava a fazer-se e já se antevia onde ia começar. Este extenso relatório em 2 volumes foi organizado pelo Inspetor Superior Mário Costa entre 1960 e 61. Tem também o aspecto particular de integrar uma indicação do então Ministro do Ultramar, Adriano Moreira, no sentido do inspetor, a seguir à conclusão do seu trabalho em Moçambique, se deslocar para Angola para fazer uma inspeção na área do trabalho junto, enfim, das plantações de algodão. Deslocação essa que não se chega a verificar, e isso é referido no final do relatório, precisamente porque se desencadeiam os acontecimentos que aqui são referidos como os acontecimentos de março de 1961 em Angola. O relatório de Cassange foi produzido aqui em 11 de fevereiro de 1961
pelo Sr. Major Camilo Augusto Miranda Rebouças Vaz. Neste relatório espelha que toda a situação de sublevação foi motivada pela miséria e pelos maus tratos que a empresa Kotanang, uma empresa de produção de algodão, submetia o povo autóctone. A 4 de fevereiro de 1961, começa a guerra em Angola. Segue-se a perda de Goa, Damão e Diu, a 18 de dezembro de 1961. 2 anos depois, começa a guerra na Guiné. É um relatório que relata o transporte, o comboiar de embarcações civis, bem como o transporte de militares e de mantimentos, munições, etc., nas águas da Guiné. Águas fluviais e, portanto, também na orla marítima, mas, sobretudo, a importância é nos rios da Guiné. Exemplifica, testemunha a ação relevante da Marinha no Teatro de Operações da Guiné, que sem este tipo de atuação quase que se pode dizer que teria sido impossível manter a soberania portuguesa na Guiné ao longo de todo o período. Um ano depois da Guiné, em 1964, começa a guerra em Moçambique. Portugal entra num confronto pela defesa das colónias que só terminará em 1975. Mesmo depois do início da guerra e da perda da Índia, Salazar mantém a intransigência. A defesa dos territórios que constituem Portugal, até ao limite dos nossos elementos humanos e dos nossos recursos, se entenderem por bem, converter as suas ameaças em atos de guerra e trazê-la aos nossos territórios. Deve dar-se a independência imediatamente e depois se verá. Ainda que não sejamos tidos nem achados no caso, é custosa de admitir esta tese que considera a independência dos povos como contendo em si mesma todas as virtualidades. E nem mesmo com a queda de Salazar o discurso muda. 11 anos depois, as palavras de Marcelo Caetano, em março de 1974, fazem lembrar Salazar. E se verificássemos friamente que era mais lucrativo e mais cómodo para os portugueses da Europa virar costas aos territórios ultramarinos, teríamos feito as malas e, à semelhança de outras potências europeias, regressado à nossa nesga peninsular, no meio do momentâneo coro dos louvores anticolonialistas e sob as bênçãos dos intelectuais bem-pensantes. Nesta luta, repetidamente se acentua, o que está em causa é a adesão das almas, não a conquista de terras ou a subjugação de povos. Povo português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se viva. É a libertação da pátria. Mas a descolonização é uma realidade e os 500 dias do fim começam a 8 de junho de 1974, quando, reunidos em plenário na manutenção militar, os oficiais decidem o cessar-fogo imediato no ultramar. Estamos, neste momento, aqui com 2 documentos do arquivo particular de Ernesto Melo Antunes, que foi um dos principais obreiros do programa do movimento das Forças Armadas. Aspecto essencial a verificar é que é transposto o manuscrito para o impresso, já com o programa do movimento das Forças Armadas Portuguesas e não como movimento dos oficiais das Forças Armadas. A linha que vai determinar o programa e é um do leitmotiv do movimento das Forças Armadas é que a solução do chamado problema colonial ou do chamado problema ultramarino ou da colonização portuguesa é claramente definido como um problema político e não um problema militar. No dia 27 de julho, o general António de Spínola, dirigindo-se ao povo português de Aquém e Além-Mar, reconhecia o direito das colónias à autodeterminação e independência.
chegou o momento do Presidente da República reiterar solenemente o reconhecimento do direito dos povos dos territórios ultramarinos portugueses à autodeterminação, incluindo o imediato reconhecimento do seu direito à independência. A 10 de setembro de 1974 foi reconhecida a independência da Guiné-Bissau. Os restantes territórios tiveram de aguardar pelo ano de 1975. Moçambique, 25 de junho. Cabo Verde, 5 de julho. São Tomé e Príncipe, 12 de julho. Angola, 11 de novembro. Na minha mão tenho a Diretiva 3 de 75, exarada e assinada pelo Sr. General Sengfa, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, na altura, o General Costa Gomes, e que foi enviado aos chefes dos 3 ramos das Forças Armadas, nomeadamente à Marinha, ao Exército e à Força Aérea, e também ao Comandante-Chefe em Angola, com informação aos gabinetes do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa Nacional, e que tratava da transferência de poderes em Angola, assuntos de implicação militar, e que resultou dos acordos de Alvor em 15 de janeiro de 1975. Faz parte das reuniões de Alvor entre o governo português e os 3 movimentos de Angola, portanto, a UNITA, a FNLA e o MPLA. Esta é a reunião do dia 11 de janeiro, com as posições das várias delegações presentes. E, portanto, a discussão das reuniões que depois deu lugar aos acordos de Alvor. Restava Timor, que declarou a independência unilateralmente a 28 de novembro de 1975. O Império chegava ao fim. E com ele o regresso à metrópole de cerca de 600 mil portugueses, vítimas de um processo de descolonização descoordenado, gente que tinha nas colónias o seu mundo e que na travessia do oceano perdeu parte da vida. O site A Descolonização Portuguesa, os 500 dias do fim do Império, vai ajudá-la a reviver um tempo recheado de contradições, guerras, afetos, desespero e saudade. Sons, imagens, textos, num trabalho conjunto e integrado de vários arquivos, permitirão reconstruir a história da descolonização portuguesa.